Olá, hoje é dia de ler o meu artigo que saiu em 26 jornais nessa semana, agora já são 26. Mas antes disso, né, com essa histeria toda que despertou aí a excitação dos derrotados de outubro, que estão sempre atrás de uma tentativa de revanche, eu vou falar um pouquinho antes sobre a Amazônia, né? Vejam só, eu até anotei aqui para twittar, dizer que o presidente do Brasil é responsável pelos incêndios na Amazônia tem o mesmo grau de veracidade que dizer que o presidente da França é responsável pelo incêndio da Notre-Dame. Atribuir ao presidente atual do Brasil queimadas do passado tem o mesmo grau de veracidade que atribuir ao atual presidente da França as 193 explosões nucleares que atingiram aqui no centro do Pacífico o maior pulmão do planeta, que são, sim, os oceanos. Aí eu lembrei da Guerra da Lagosta, né? Os franceses vieram capturar a lagosta no litoral de Pernambuco. A Marinha do Brasil apreendeu alguns navios, alguns barcos pesqueiros franceses. A Marinha Francesa veio em socorro deles. A nossa Marinha reagiu, nossa Força Aérea também. Chegamos ao borde de uma guerra com a França, que, aliás, é nossa vizinha, né? Não sei se vocês estão lembrados disso. Uma colônia francesa na América do Sul faz fronteira com o nosso estado do Amapá, né? Só para lembrar, né? E do modo como falou o presidente da França, a nossa casa está queimando, né? Ele está lembrando o Latouche, lá no Maranhão, ou Villeguignon, no Rio de Janeiro, né? Está ainda com a cabeça da França Antártica ou da França Equatorial, né? Peraí, não, a Amazônia é nossa, né? Agora, o problema é que se houver uma espécie de retaliação, né? Não pararem de comprar carne do Brasil. Aí eu acho que serve de alerta para os pecuaristas, principalmente do Mato Grosso e do Pará, né? Que fiquem de olho, né? Em madeireiros que fazem essa destruição. Agora o presidente do Brasil botou Exército, Marinha e Aeronáutica nessa história aí para evitar, né? Mas, enfim, agora cá entre nós, né, o que está movendo o Macron mesmo é o resultado das eleições europeias de maio, né, em que a direita subiu. Vai dizer agora que é o Bolsonaro que é culpado, né, lá na França. A direita subiu, o dele baixou, e o nome disso que ele está fazendo em relação à Amazônia brasileira é diversionismo, né? É para sair do gilet jaune, né? Aqueles coletes amarelos que estão bagunçando Paris, né? É mais ou menos isso. Bom, mas, enfim, eu até vi, tem coisas incríveis aí nas redes sociais. Eu vi uma pessoa botando uma foto, daqui de Brasília, a foto, né, de um incêndio assim na beira da estrada, no Cerrado, dizendo que é na Amazônia. Dá de tudo. Bom, vamos então às entrelinhas do nosso artigo semanal em 26 jornais. O título é Lei Sequestradora. Então, primeiro parágrafo, eu digo o seguinte: leis penais são feitas para dissuadir os mal-intencionados, punir os criminosos, servindo de exemplo, promover a correção dos descaminhados e, assim, proteger a sociedade vítima dos agressores, dos ladrões, dos assaltantes, dos corruptos, dos homicidas, dos vigaristas. Quando as leis não conseguem esse objetivo, quando são fracas e lenientes, agem em sentido contrário, dando a sensação de impunidade que estimula os mal-intencionados e protege os corruptos, vigaristas e criminosos em geral. Eu abro uma entrelinha aí só para comentar que depois que esse artigo foi escrito, 6 chilenos assaltantes no Rio de Janeiro disseram que vieram trabalhar no Rio de Janeiro porque as leis aqui são suaves, né? Não são como as do Chile. Então vieram trabalhar aqui porque as leis são mais
convenientes à atividade criminosa. Uma vergonha isso. Volto ao primeiro parágrafo. A lei de abuso da autoridade está nesse segundo caso, ou seja, aquela lei que protege os criminosos. E não veio sozinha. Foi adicionada a outras leis já existentes, como as que impedem o uso de algemas, que soltam assaltantes num curto prazo de 24 horas, que soltam criminosos condenados apenas tenham cumprido um sexto de pena, que deixam sair no dia da criança quem matou criança e no dia dos pais quem matou pai e mãe. Segundo parágrafo. Mais grave é a lei leniente ainda ser acompanhada por juízes bonzinhos, como alguns do Supremo. É estranho que a Suprema Corte, criada para ser um tribunal constitucional, tenha se convertido em tribunal penal e às vezes até de primeira instância. É incrível. O Supremo vai voltar a discutir a prisão em segunda instância, isto é, depois que o Tribunal Revisor julgou recurso do condenado. O Tribunal Revisor é a segunda instância. Bom, o Supremo é a última constitucional, né? Ou para verificar alguma irregularidade em algum tribunal anterior em instância mais baixa. Mesmo depois de ter decidido pela possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, volta ao mesmo tema. Havia sido 7-4 em 2014, quando Lula não estava condenado e preso. Agora mudou, né? O nome disso é agir de acordo com a circunstância, né? Casuísmo é o nome. Alega-se de novo que o inciso, isso aí é 57, do artigo 5º, isso aí é 57, eu estou lendo aqui em números romanos, né? Então, do artigo 5º da Constituição estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ora, o Tribunal Revisor é o lugar de confirmação da pena julgada. É o momento de começar a execução da pena. No Supremo, com gente sem o tal foro privilegiado, porque o Supremo só vai gente que tem foro privilegiado do Supremo. Mas aí só se houver questões constitucionais em jogo. Além dessa questão, o Supremo, tão cheio de imensas janelas de vidro, deveria olhar mais para fora, onde estão milhões de brasileiros à espera de punição exemplar para malfeitores de todos os tipos, principalmente os que se locupletam com os impostos de todos, que depois fazem falta nos serviços públicos. Aí eu falo do caso de agora, dessa lei do abuso de autoridade. Na noite escura do dia 14, o presidente da Câmara proclamou a aprovação por votação simbólica da lei de abuso de autoridade, embora dezenas de deputados estivessem de braços levantados pedindo votação nominal. O texto é a consagração do garantismo para o criminoso, antigarantismo para a sociedade. A sociedade não tem garantias, mas o criminoso as tem. Era um texto original do senador Randolfo Rodrigues, mas passou pelas mãos do senador Renan Calheiros. O senador Randolfo Rodrigues chegou a gravar um apelo: olha, por favor, não votem isso, né? Porque não é mais meu, não reconheço esse filho. O primeiro artigo é um primor de pobreza vernacular. Diz que a lei define, aspas, os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Fecha aspas. Não é mesmo um abuso contra a lógica de uma língua, né? Olha, a lei do abuso é para aqueles que praticam abuso, né? Bom, aí o último parágrafo. Antes do último parágrafo, eu queria lembrar que os senadores, durante a semana, se reuniram, fizeram um manifesto, entregaram para o ministro Sérgio Moro, né, pedindo: olha, pode vetar
podem vetar que nós garantimos lá no Senado. A gente não derruba os vetos, né, para que essa lei não passe. Devem estar envergonhados que a lei começou lá no Senado. Então, o último parágrafo. A lei que passou pelo Senado e pela Câmara agora está nas mãos do presidente da República para vetar ou sancionar no todo ou em partes. O que vetar voltará para exame de deputados e senadores. Ela dá instrumentos para quem defende nos tribunais que bandido bom é bandido solto, que corrupto esperto é aquele que faz as leis. Faz a alegria de advogados de honorários gigantescos e desanima juízes, promotores, policiais e todos os que defendem a ética, a lei e a justiça. E a última frase. E sequestra a esperança de um país mais sério, mais seguro e mais justo. De Brasília, Alexandre Garcia.